Olá, boa tarde. Aqui do Hotel Ilha de novo com vocês. Para fazer uma elucidação, eu tenho visto muitos vídeos referentes a essa questão criminosa ou não criminosa, sei lá, cada um sabe colocar, referente ao fechar de barracões no Rio de Janeiro. Porém, gente, para que a gente não segregue, não julgue, não pense, a gente tem que ter noções das informações. Então as informações são básicas. Vamos lembrar que por trás de todo o discurso há um incitador. Eu quero dar uma voltinha com vocês lá atrás, na época do domínio que Paulo de Tarso trouxe, 313 depois de Cristo, tentando impetrar a religião católica, evangélica, cristã dentro dos reinos. Bem, dentro dessa cultura, quando ele impetrou, ele queria bater de frente com o politeísmo, que é o que nós do candomblé somos. Nós somos politeístas, nós cremos na junção de vários deuses e o seu Deus não incomoda o meu Deus. E a cultura de Paulo de Tarso era ser monoteísta, porque sendo monoteísta ele trazia o domínio somente num clã espiritual onde havia um Deus. Deus esse, que se não fosse cultuado de forma exata e que mesmo havendo outros deuses que não forem segregados, não haveria tolerância para a resistência. E por que eu falo desse assunto? Para trazer um pouco de inteligência, um pouco de fazer pensar no candomblé. Porque chega do tempo do candomblé ser taxado como negros e brancos também que somos, pobres e burros. Essa é a grande verdade. O pai da falta de cultura é a falta de formação. O pai da burrice é a falta de formação. Então, a gente tem que saber orô, tem que saber rezar, tem que saber cantar, mas a gente tem que lembrar primordialmente que nós somos um clã único em todo o Brasil que representa uma dinastia espiritual. Pois bem, vamos voltar lá para o início. Por que está acontecendo o esvaziar de barracões e segregar de barracões do Rio de Janeiro? Terra, gente, terra é um patrimônio e terra sempre instituiu poder e quantidade. Quem tem terra domina aquele pedaço. Quem é líder daquela terra vai dominar aquele pedaço por consequência. Se eu sou líder e tenho maior quantidade de terra, eu tenho o poder na minha mão. E com o poder na minha mão eu vou decidir quem ora, quem pratica liturgia espiritual, quem luta por essa terra e quem trabalha. Então já começo a diferir classes. Essa coisa de diferir classes, ela vai cair dentro do teocentrismo. Poxa, Dotec, vídeo chato, tem palavras chatas, não é um vídeo satirizando, nem falando mal de ninguém, nem falando bem. Mas a gente vai chegar no deboche na sátira, que é um grande contribuidor da nossa destruição. Quando eu falo do teocentrismo, é o poder único em volta de Deus. Aí eu tenho o reino universal de Deus. Captem essa palavra, o reino universal de Deus. Dentro desse reino universal de Deus, que é a Terra, planeta de seres viventes, nós temos o poder cultural e o poder político, entendeu? Marcado por comandos, por clérigos maiores ou menores, influenciando assim os relacionamentos humanos, pessoais, interpessoais, sexuais, políticos, de raça, cor e gênero. Quando eu tenho isso, eu tenho a mistura do poder com a política, altamente influenciável na vida. Todos nós necessitamos de um salvador e de uma demonificação. E foi isso que a igreja instituiu quando Constantino, lá atrás, começou a dar o poder aos bispos para exercerem o domínio financeiro. Não é segredo, né, falar mal, todo mundo sabe que o catolicismo retém o poder financeiro dentro somente de uma instituição. E quando a igreja ela passa a nomear, através de Constantino, bispos como políticos, ela transforma os bispos em regentes. Transformando bispos em regentes, ela traz a seguinte linguagem: se você cometer o pecado da avareza, que é o pecado de não cumprir com seus impostos, você não vai ao céu. Mas se você não dizimar, você não vai ao céu. Então, dentro do universo do reino de Deus, ou do reino universal de Deus, nós temos a fundamentação do domínio de terras. Paulo de Tarso trouxe, houve o convertimento de um grande general ou bárbaro, não sei sequencial certo a história, porque aqui a linguagem é mais usual para a gente poder identificar. E daí Constantino dá esse poder, que acho que foi esse próprio general, dá esse poder aos bispos de se tornarem prefeitos. E como prefeitos, eles deixam de exercer religião e fé, Deus e igreja,
como relação institucional, gerando regras, dogmas, normas, e se você não obedece, nós vamos te perseguir, vamos te punir. Mas aí transformando isso para a linguagem do candomblé, quando eu falei do deboche da sátira, já era muito normal que os clérigos incentivassem um rei a atacar o outro, para dominar o reino do outro e ter maior poder, maior quantidade de terra, maior tributo, maior tudo. Porém, nós fazemos isso no candomblé, somos grandes contribuidores. Quando eu segrego um membro, digo que ele é marmoteiro, feio, burro, que ele joga mal, que ele faz uma coisa errada, automaticamente estou dando a esse membro um selo de diferenciação. Então eu afasto ele do meu clã, do meu gueto. Afastado ele é mais fraco ele é mais fácil de ser banido. E o porquê que a sátira e o deboche ainda se repetem no dia de hoje? Quando a gente satiriza os nossos, nós segregamos e dividimos, damos poder a esse clero que está lá no passado vir aqui na frente e segregar. E nós já temos um reino de Deus universal que elege bispos e elege políticos, onde a ideologia total hoje é segregar e trazer a cultura da Bíblia, não tem nada contra a Bíblia, já foi evangélico, a cultura da Bíblia como livro institucional. E quando eu falo a palavra institucional, eu tiro religião e fé e trago ela para a política, transformando assim Deus como ser supremo castigador, como um tributador de tudo que eu quero conseguir na política, oferecendo o principal pagamento, céu ou inferno. Faça tudo, dizime, pague seus tributos e você terá o seu céu que você precisa. Então, quando eu falo, gente, da questão monoteísta e politeísta, nós já somos atacados porque temos vários deuses. Então está se repetindo o que se repetiu na era medieval, lá atrás, quando a coisa foi dada sobre o monoteísmo, o domínio de somente um Deus. E por esse Deus eu mato, eu morro. A igreja sempre foi percussora de muito sangue lavado na mão. Ela sempre foi dominante, ela sempre trouxe o domínio na mão dela. E aí, juntamente nesse reino universal de Deus, que esse reino é terra, e tudo gira em volta dessa terra, e é um sistema egocêntrico, onde o reino universal de Deus cria o geocentrismo. Tudo roda em torno de Deus. Existe uma igreja famosa que ela se fundou no Rio de Janeiro, e que ela já é dominante em 180 países, e que ela conseguiu, geometricamente ou geologicamente, adquirir domínio do capital como questão financeira e do capital como lugar. Porque a palavra capital como lugar quer dizer relevo, elevo, estou ao alto, estou acima. Sou potente, sou fundamentalista, que aí já pega na parte do ensino, que no Rio de Janeiro o ensino tem se tornado um caos, porque gente pensante é gente que reage. Vamos aos pecados capitais. O pecado da ira. A ira é reagir. O contra a ira é ter paciência. E o que as pessoas que moram no Rio estão tendo? Paciência com o seu governo, governo esse errôneo. Voltamos de novo ao domínio. Então, por isso é interessante fazer um vídeo com uma fala um pouco mais específica, que você torna pensantes e não apontadores ou transferidores de uma culpa de João para Pedro. Quando eu tenho o geocentrismo dentro desse reino universal de Deus, eu estou incitando as regências políticas pela fé e automaticamente eu quero adquirir o capital. Capital esse. Espaços, terras, papéis, documentos e tributos que me levam a enriquecer e crescer mensalmente, mas também que me levam ao domínio da capital-estado desse local. Concorda que seria muito fácil que o Rio de Janeiro recorresse à ajuda e pedisse ajuda aos demais governantes para uma ação contínua contra essa questão de fechar as casas religiosas? Seria muito fácil a intervenção de vários órgãos, porém, é sobre o deboche e a sátira de uma outra casa que você incentiva a disseminação. Não estou aqui defendendo quem faz marmota, quem faz o erro, porque para mim pouco importa quem faz o certo ou errado. O que eu venho aqui é debater que nós somos politeístas, não somos monoteístas. Somos de livre-arbítrio, não podemos ser sem informação. Não podemos agir de uma forma institucional, porque somos religiosos, nós louvamos o inorgânico, o incorpóreo. Mas nós não podemos cair no seguinte pecado, gente. Tudo que o geocentrismo faz
criar para o humano um céu e um inferno. Atualmente, hoje, o Rio vive o inferno. E onde você vai encontrar o céu? Dentro de uma dessas religiões que geram dentro do reino universal de Deus, esse reino geocêntrico, né? E na grande verdade, para não estender mais, eu quero debater um pouquinho sobre uma tese que eu vi que fala sobre os pecados capitais. Quando eu falo os 7 pecados capitais, 7, 2, 4, 6, 7, é o meu instinto de caçador, meu instinto de guerreiro. Quando eu quero banir um reino, eu tenho que destruir a sua artilharia de guerra, a sua defesa. E o ser humano, como patrimônio de um país, ele é o guerreiro daquele país. Sendo que, lá na mão daquele que domina a terra, ele diz quem pode orar, quem pode trabalhar. Então, já falo dos 7 pecados capitais, que são os instintos de equilíbrio do ser humano. Quando eu falo da soberba, eu falo da prepotência do poder, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Vamos quebrar as grandes casas de matriz africana. Quebrando essas grandes casas, quebramos a soberba, quebramos a defesa dela. Vamos torná-los humildes, mas não humildes de delicadeza, humildes de pobreza. Perder um patrimônio ainda é uma das formas mais fortes de demonstrar a fraqueza do próximo. Quando eu falo de preguiça, que é o 7º pecado capital, a preguiça gera trabalho. Todo o trabalho forçado temos no Rio de Janeiro, horários de diferenciação, extra-horários, sair de casa 2 horas da manhã para pegar no trabalho às 4. Isso também acontece aqui em São Paulo, a dificuldade do trabalho e da exploração da mão de obra pelo capitalismo. Quando eu pego a luxúria, o Rio de Janeiro é conhecido pela questão sexual do carnaval, das mulatas e tudo mais. Mas também é conhecido pela liberdade de expressão. É também conhecido pela beleza e pela arte. Então, quando eu cesso a luxúria, eu trago a questão da castidade. Tenho que ser santo, submisso, a cultura mulher abaixo de tudo, não mulher no poder. E então eu corto a luxúria, eu corto dessa forma também o excesso de consumos, e aí eu chego na questão da gula. Quando eu chego na gula, o contra a gula é a temperança, o equilíbrio. Se eu não como muito, eu tenho para dividir com o meu próximo. De certa forma, aquilo que o governo deixa fazer falta para o próximo, você vai ter para dividir. Porém, a gula era um pecado porque não existia geladeira e conservantes agrotóxicos. Então, comer demais tiraria os recursos daquela terra. Por isso que o Brasil é extremamente explorado. A gente planta, pinta, borda para vender para o próximo do lado de fora. E aí vem o pecado da ira, que é o pecado mais condenado pela igreja e as instituições do reino universal de Deus. Se eu tenho ira, eu tenho contenda, eu tenho resistência, não tenho paciência. Eu não vou ter paciência com um governo desse. E eu vou reagir. Então, eu tenho que ir como um acusador ao governo que me rege. Mas, em vez de eu fazer isso, não, eu sou mais prático. Eu vou acusar os meus maiores dentro da religião que me rege. Porque nós temos nossos abás, os mais velhos, os ebomes, os maiores. E algumas vezes também, algumas culturas de africanização, de cultura afro, estão fazendo a mesma coisa, estão pegando uma Bíblia, uma reunião de livros construídas num tempo arcaico, trazendo para cá e dividindo e separando. Então a nossa atenção, gente, tem que ser muito grande quanto à questão singular. O erro está dentro da minha sátira. Quando eu fujo do compromisso, eu fujo da responsabilidade. Por que locais mais inteligentes não tiveram tanta agressão? Porque não tinham pessoas de menor cultura ou de menor finança que dependência de um governo. Então eu trago o domínio monoteísta, teocêntrico e geocêntrico para uma instituição de lugar, agariando terras. Na época dessas agressões, outras cidades tiveram as mesmas agressões, só que algumas foram sanadas. A resistência veio pelo poder e a comunicação e o apoio. É engraçado que as grandes matrizes não são atacadas, porque elas têm ali ao seu redor grandes guerreiros. É muito mais fácil você atacar grupos menores, segregar e fazer com que eles desistam. E, de uma certa forma, quando eu falei do vídeo da navalha lá um tempo atrás, eu falei que a cultura europeia usava da navalha para limpar e retirar o espírito bárbaro e uno de alguém. Mas quando um governo ele utiliza esse espírito bárbaro e uno, que cada um pode traduzir como quiser, ele está apoiando um futuro onde eu vou ter cavalos de Troia, eu vou ter agressores. Então, ao invés de pensar
que o traficante é culpado, o miliciante é culpado, quem seja o culpado, pense que o culpado está no seu governo e que seu governo está repetindo os mesmos erros que o sistema da Igreja Católica trouxe junto com Paulo de Tarso quando ele quis banir o politeísmo e trazer o monoteísmo. Um exemplo grande são os nossos índios. O exemplo grande são demais culturas que foram banidas. Um único Deus, uma única regra, um único condado. Se pecar pessoalmente, você paga. Se pecar por tributo, você paga. Em tudo você paga. Onde está a verdadeira demonificação? Porque a igreja, ela tem tentado banir o candomblé, mas ela leva a demonificação do candomblé para dentro da igreja. Então, gente, eu espero que eu possa ter feito uma faísquinha para pensamento. Eu espero que eu possa ter contribuído, porque o que me leva a estudar e trazer informações para vocês é em não me conformar. Eu não estou aqui levantando um discurso político, nem apolítico, nem de forma nenhuma. Só estou pedindo que vocês pensem. Em todo sistema há uma regra. E em toda a regra há a instituição dessa regra. E pensem, em tudo que eu falei, há inúmeros encaixes. E esses encaixes estão no domínio do poder da terra. Quem domina a terra, domina o maior poder e, contudo, domina o maior exercício de liderança. E lembrando lá na cultura monoteísta, você pode ter felicidade na cultura do institucional também de um governo. Você pode ter felicidade, paz, amor, só que tudo isso tem que caber dentro dos dogmas de um dia professados. Um grande beijo a todos. Meu colofé, meu mucuyu, meu tumbá, meu aurê. Felicidades e força, porque o que nós mais precisamos é não enfraquecer, não separar, não disseminar e não criticar o outro, porque entre certos e errados, todos somos membros de um clã chamado candomblé, porque o dia que o candomblé tiver que separar certos e errados, primordialmente você como ser brasileiro tem que separar da instituição Brasil, certos e errados também. E não há certeza e purificação num local onde há livre-arbítrio. Faça sua voz valer. Grande beijo.